Vamos receber o pastor. Hoje vai ter cantina, vai? Hoje tem caldo, tá bom, queridos? Após o culto. R$ 6, é isso? R$ 6, tá, gente? Vai ser uma bênção, uma delícia. Eu queria também dar mais um aviso para os irmãos, que no dia 13, segunda-feira, a Patrícia fez uma oração aí, né, para os empreendedores, empresários. Nós teremos aqui na nossa igreja o culto CRI, tá bom? Que é o Cristãos Empreendedores. Então, uma oportunidade única que você tem para vir receber mais de Deus, sabedoria, entendimento, e pessoas estarão aqui para compartilhar conosco, né, coisas que Deus tem feito grandes em suas empresas, em seus negócios, e pessoas de Deus. Então, nesse primeiro dia 13, estará aqui conosco o Romerito, um grande amigo meu. Ele hoje é pastor, e ele começou a empresa aqui no Valparaíso, muito pequenininha, né, e hoje a empresa dele já tem 3 lojas aqui no Valparaíso, e ele vai estar aqui com a gente compartilhando do que Deus tem feito. Então, não perca a oportunidade, já coloca na sua agenda, dia 13, segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no templo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Eu quero pedir para algum músico abençoado vir aqui me ajudar, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos 12, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram aí, queridos? Então diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo de número 9. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor
enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém. Até aqui, queridos. Eu amo falar de Jesus, sempre digo isso aqui na igreja, queridos. A palavra de Deus, ela me constrange, a palavra de Deus, ela me dá expectativas para viver o melhor na minha vida. E essa semana foi uma semana tão maravilhosa, uma semana que se passou onde nós contemplamos alguns milagres da parte de Deus. Mas eu quero dizer que os milagres da parte de Deus, eles não são contemplados em apenas uma única semana, porque Deus não muda. O nosso Deus é um Deus de milagres desde quando começou e criou todas as coisas. Deus é o mesmo do passado, Deus é o mesmo do presente, Deus é o mesmo e sempre será o mesmo no futuro que há de vir. Então Deus não muda, queridos, a sua forma de agir, de operar. O nosso Deus, ele não trabalha no nosso tempo. Diga assim: Deus não trabalha no meu tempo. É a primeira coisa que nós precisamos aprender, que Deus, ele não trabalha e nem opera no nosso tempo, porque o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso tempo. Nós vivemos no tempo Cronos, o tempo de Deus é um tempo Kairos, é um tempo de eternidade, é um tempo onde não existem minutos, nem horas e nem segundos. Mas tudo está estabelecido debaixo de sua palavra. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas estabelecidas debaixo do céu, para os propósitos debaixo do céu. Então, queridos, eu quero já te alegrar nessa noite, que o teu propósito em Deus, ele já foi estabelecido antes mesmo de você chegar aqui. Antes de nós chegarmos na presença de Deus, o propósito do Senhor já foi estabelecido sobre a nossa vida. E nós apenas precisamos aprender a aguardar isso. O povo de Deus é muito imediatista. O povo de Deus planta hoje e quer colher amanhã. E Jesus veio para nos ensinar algo muito interessante. Jesus, ele caminha com seus discípulos, ele ensina a realidade do reino de Deus, ele chama eles para viverem dentro dessa realidade, debaixo de um céu aberto, assim como ele falou ali para Bartolomeu, né, ali para o seu discípulo Natanael, Bartolomeu, de onde saiu isso? Natanael, ele disse: olha, Natanael, antes mesmo que você chegasse até a mim, eu já tinha visto você lá embaixo da figueira. Natanael fica surpreendido com o decreto que Jesus falou sobre a vida dele e disse: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala: se por isso você já disse que eu sou o Filho de Deus, então prepara, porque a partir de hoje você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, Jesus nos chama para uma realidade diferente, diferenciada, uma realidade de viver propósitos de céus abertos sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos esperar. A caminhada dos discípulos com Jesus foram de 3 anos. Mas mesmo caminhando 3 anos com Jesus, ainda não tinham passado pelo período de experiência. Há muitos concursos aí que tem um período probatório, né, de 3 anos. No militarismo, o período probatório são de 10 anos. Mas eu quero dizer que, para as coisas de Deus, queridos, não é no nosso tempo. Eles passaram 3 anos com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele vai
falar para Teófilo: olha, Teófilo, eu quero escrever mais uma vez para você. Eu já relatei o evangelho para você, mas agora eu quero falar coisas que aconteceram após Jesus ascender os céus. Então, aquilo que Jesus ensinou por 3 anos aos seus discípulos, continua em Atos dos Apóstolos. E eu quero dizer algo ainda mais profundo, que Atos ainda não acabou. Atos tem 28 capítulos, mas hoje nós vivemos o 29º, sabe por quê? Porque os atos não foram dos apóstolos, os atos foram de Deus, os atos foram do Espírito Santo de Deus, e Ele continua agindo por meio da sua igreja, Ele continua agindo por meio dos seus discípulos, Ele continua agindo por meio de todos aqueles que abrem o seu coração e querem viver debaixo dessa palavra. Então Lucas, ele vai começar a declarar tudo que Jesus fez, queridos, e eu vou dizer algo para você nessa noite. Não tem como conhecermos Jesus e sermos as mesmas pessoas. Não tem como conhecer Jesus e não viver uma vida de milagres. Não tem como conhecer Jesus e não viver uma vida de propósitos estabelecidos por Ele em nossa vida. Ei, Deus te chamou para viver uma nova realidade. Nós precisamos tomar posse disso sobre nós e aprender como Ele opera. Qual é o tempo de Deus sobre nós? Eu vejo em Atos capítulo de número 1, Lucas falando para Teófilo dos acontecimentos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, ainda é muito interessante, porque Jesus, quando ele vai ser elevado ao céu, ele fala: olha, o ensinamento ainda não acabou, vocês vão esperar a promessa, vocês ainda vão esperar o milagre. E o interessante é que esperar não é fácil. Para os discípulos não ia ser fácil esperar, e eles falam para Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, quando que vai acontecer? Eu quero saber o dia, a hora, o minuto da tua bênção sobre a minha vida. Eu quero saber o dia estabelecido do meu milagre, do meu propósito. Jesus fala: olha, isso não compete a você. O tempo que Deus estabeleceu para que o teu milagre te alcance não compete a você, só compete a Ele, porque Ele está sob o controle disso. A autoridade é dele sobre isso. Mas vocês vão esperar do céu até que sejam revestidos. Vocês vão esperar do céu até que vocês sejam revestidos. Vocês vão esperar do céu a promessa, esperar. Esperar no Senhor não é ficar parado, igreja. Esperar no Senhor é movimentar-se. Esperar no Senhor é orar, é produzir. Esperar no Senhor, queridos, é fazer algo acontecer. E a igreja já entende o primeiro ensinamento, que eles precisavam aguardar, esperar em Jerusalém, até que a promessa alcançasse a vida deles. Assim foi na minha e na tua vida. Nós estamos aguardando uma promessa de Deus. Você tem aguardado o milagre de Deus, mas você vai aguardar esse milagre, você vai aguardar essa promessa, de acordo com o que Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Esperar, nós esperamos, mas esperamos, queridos, debaixo de uma palavra. Nós esperamos debaixo de uma realidade. Nós esperamos já sabendo que aquilo que Cristo falou vai acontecer. Ou seja, eu espero como se eu já tenho. Você precisa esperar as coisas de Deus sobre a sua vida como se você já tivesse, porque isso é fé. Fé é você não ver, mas acreditar que existe, já é seu. Aquilo que Deus falou já aconteceu, não está diante dos seus olhos hoje, mas já aconteceu. É agir como se já tivesse acontecido. E eles estavam ali, queridos, mas não de mãos vazias, eles estavam ali debaixo de uma palavra e por isso permaneceram. Aí eu vejo, queridos, Jesus foi, eles ficaram, mas permaneceram esperando o propósito, não de braços cruzados, mas orando, não de braços cruzados, mas reunidos no templo, não de braços cruzados, mas partindo pão, ou seja, estavam juntos aguardando a promessa. É necessário, queridos, aguardarmos a promessa juntos. Um rebanho não é dividido, um rebanho não fica disperso, não. O rebanho fica junto, queridos, porque aonde há unidade, há proteção de Deus. Aonde há unidade, queridos, há cuidado do Senhor. Aonde há unidade, queridos, há um mover de Deus.
e eles estavam ali aguardando esse mover de Deus, e aconteceu. Atos 2, como todos estavam reunidos debaixo da palavra do Senhor, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu entendo, queridos, que Deus, Ele reveste a cada um de nós para esperarmos a promessa dEle. Deus, Ele te revestiu quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas para que você pudesse ter forças para aguardar a promessa. O revestimento de Deus é para que nós para aprendermos a esperar. É para isso que Deus nos reveste, para nós aprendermos a esperar nele. Então nós precisamos aprender a esperar em Deus, queridos. Mas o esperar em Deus é cheio. O esperar em Deus é continuar fazendo. E eles continuaram fazendo, queridos. Eles continuaram fazendo. Atos capítulo de número 3. É tão lindo o que aconteceu, porque Pedro, Atos capítulo 2 ainda, no dia de Pentecostes, Pedro, ele pela primeira vez ministra a palavra do Senhor. A partir do momento que foram cheios, Pedro ministra a palavra de Deus, e o primeiro culto foram quase 3.000 novos começos. Olha o que Deus faz quando a gente está esperando, queridos. Deus começa a alcançar mais pessoas, Deus começa a juntar mais pessoas, Deus começa a acrescentar mais e mais na tua vida, na tua história. Ei, enquanto você espera, enquanto você está cheio de Deus, Deus, Ele vai estar acrescentando aquelas pessoas que vão ter que estar junto com você quando a promessa chegar. Você não nasceu para ficar só, e a promessa de Deus, ela não é só para você. A promessa de Deus, ela tem que alcançar quem está do teu lado. A promessa de Deus, ela tem que alcançar a tua família. A promessa de Deus, ela tem que alcançar, queridos, todos aqueles que estiverem à tua volta, para que o nome do Senhor seja glorificado pelo que Ele tem feito na sua vida. Então Pedro, queridos, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que era uma pessoa difícil, aquele homem que conviveu 3 anos com o Senhor, ele agora está tendo uma mudança de realidade, porque ele está cheio, porque ele aguardou a promessa. E quando nós estamos cheios, aguardamos a promessa, Deus começa a usar a gente, queridos. Deus começa a transformar a nossa vida. Deus começa a modificar o teu caráter. Deus começa a fazer com que você controle o seu temperamento. Porque temperamento, queridos, não há só qualidades, temperamento há defeito também. Deus não quer mudar o seu temperamento, mas Deus quer que você controle os defeitos do seu temperamento. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer essa mudança. É só o Espírito Santo de Deus que pode te transformar, para que você se torne um agente de milagres, para que você comece a fazer milagres. Pastor, por que você está falando isso? Porque Pedro, antes de receber milagre, ele teve que produzir milagres. Antes de receber, queridos, nós temos que oferecer. A palavra de Deus vai dizer que é melhor dar do que receber. Deus te chamou em primeiro lugar para que você comece a oferecer, para que você comece a fornecer milagres, para que você comece a ser aquele que vai alcançar, queridos. Deus, Ele quer te usar primeiro. Primeiro Deus, Ele quer nos usar, queridos, no reino dEle. Aí Pedro começa a entender. Eu vejo o capítulo de número 3 agora. Pedro e João não tem nada no bolso, queridos. Às vezes esperar o milagre não é fácil. Às vezes eu estou sem dinheiro. Às vezes eu coloco a mão no bolso e não tem R$1, está furado, né? Às vezes está até furado o bolso, gente. Mas isso não é motivo para nós vivermos uma vida de tristeza. Isso não é motivo para eu viver uma vida de cabeça baixa. Isso não é motivo para eu querer desistir daquilo que Deus tem estabelecido sobre a minha vida. Talvez hoje você não tem nada. Talvez hoje você está desempregado. Talvez hoje você ainda não alcançou o seu projeto. Talvez hoje você tentou, não conseguiu, mas vai tentar de novo. Mas se você tiver como Pedro, você vai agir diferente. Pedro não tinha dinheiro, e às vezes Deus permite com que a gente fique sem nada, para Ele ver onde está o nosso coração e o que nós vamos fazer em favor do nosso próximo. Eu fico imaginando quando Pedro está ali na porta do templo. Pedro está indo adorar, Pedro está indo louvar. Pedro não tinha dinheiro do Uber, ele estava indo de pé, porque ele não tinha dinheiro, ele tinha que se deslocar a pé. E quando ele chega na igreja, tem um homem precisando de um milagre. Repita comigo, tem um homem precisando de um?
O homem estava precisando de um milagre. E esse não era qualquer milagre. Era 40 anos precisando de um milagre. Era 40 anos esperando, pessoas levando ele na porta do templo. E talvez todos os dias ele recebia algo que ele foi buscar ali naquele lugar. Porque se ele estava ali há 40 anos, é porque todo dia que ele chegava lá, alguém tinha algo para oferecer para ele materialmente. Alguém tinha uma esmola para dar para ele, alguém tinha um pão para dar para ele, alguém tinha um mantimento para dar para ele. E aquilo se tornou um processo na vida dele, de a ponto de 40 anos ele está ali para sobreviver. Aí olha o que Deus faz. Deus coloca alguém que não tem nada para ser tudo na vida daquela pessoa. Às vezes nós não precisamos de coisas. Às vezes nós precisamos do que está além das coisas. Às vezes nós precisamos do Criador das coisas, que é o Deus que nós servimos. Imagine se Pedro tivesse dinheiro no bolso, quando aquele mendigo falou assim para ele: olha, eu estou precisando de uma ajuda. Pedro ia colocar a mão na bolsa, ia tirar uma moeda de prata ou de ouro e ia falar: está aqui a ajuda, meu querido. Ia entrar para o templo e ia cultuar o Senhor. Mas Deus às vezes deixa a gente sem nada, para Ele ver aonde está o nosso coração, para Ele ver o que a gente tem a oferecer, para Ele ver o que está movimentando a nossa vida. Pedro olha para aquele homem, põe a mão no bolso: não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho nesse dia de hoje, isso eu vou te dar. Ele pega pela mão o homem e diz: olha, levanta e anda. Alabastou que andarai. Levanta e anda. Ei, talvez hoje você não tem nada material, mas Deus quer algo mais de você. Deus quer nos usar, queridos, para ser agentes de milagres. Se você está em busca de um milagre, é a palavra que Deus colocou no meu coração: em busca de um milagre, em busca do meu milagre. E se eu estou em busca do meu milagre, Deus primeiro quer me usar para liberar milagres. Deus quer que eu seja o milagre. Pedro começou a ser o milagre. Aquele homem difícil, aquele homem custoso, aquele homem brabo, ele começa a entender que a dependência total dele era de Deus. Não era da pescaria dele, não era daquilo que ele sabia fazer, não, nada disso. Era daquilo que Deus colocava diante dele. E ele cura aquele homem no poder do nome de Jesus, em Atos capítulo de número 3. E diante desse ato, queridos, ele ministra a palavra, e no capítulo 4, 5.000 pessoas agora são acrescentadas. 5.000 novos começos à igreja do Senhor, queridos. A igreja começa a crescer. Por quê? Por que a igreja cresce? Porque na igreja tem milagre. Porque a igreja é ambiente de milagre, querido. Se não fosse assim, a igreja não crescia, porque nós vivemos um milagre atrás de outro milagre. Todo dia é milagre para contar, queridos. Todo dia é testemunho, todo dia tem salvação, todo dia tem presença. Então aonde tem milagre tem pessoas, aonde tem milagre tem um mover de Deus, aonde tem um milagre tem transformação. E Deus, Ele acrescenta as pessoas para o milagre. Atos capítulo 5, queridos, eles realizam tantos milagres, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. O que é isso, gente? Até a sombra do homem curava as pessoas. Até a sombra por onde ele passava, pessoas eram curadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer que aonde tem milagre tem perseguição. Aonde tem milagre tem perseguição. E a igreja começa a ser perseguida, queridos. Deus começa a levantar pessoas para servir no ambiente de milagres. Aonde tem milagre tem servo. Aonde tem milagre tem pessoas que querem fazer. Aonde tem milagre tem pessoas que querem fazer acontecer. Aonde tem milagre, queridos, os servos, eles começam a ser acrescentados. E não é qualquer servo. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, queridos, que não é pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Não é pelo cargo que ele ocupa, mas sim pela realidade do reino que está sobre a vida dele. Eu vejo Estevão, um diácono, servia a casa de Deus, mas quando foi necessário ministrar a palavra de Deus, foi com toda a autoridade, mesmo diante da morte. Ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus assentado do lado de Deus. Em meio à morte, em meio à perseguição, Estevão enxergou o milagre.
Porque quem serve vê milagre, queridos. Podem tentar tirar até a tua vida, mas a tua salvação nunca poderão tirar. Mas a realidade do reino de Deus sobre nós nunca tirarão, queridos, porque não são coisas. É aquilo que Deus, aquilo que somos, aquilo que nós somos, é a realidade que existe dentro de nós. E aonde é milagre há servo, aonde é servo há perseguição também. E foi um momento em que a igreja começou a ser perseguida. E eu vou falar uma coisa para você, que perseguição, queridos, não é ruim. Não atribua, não dê glória para Satanás pelos problemas que você tem passado. Não dê glória para Satanás pelas adversidades que estão sobre a sua vida, porque essa glória não é dele. Essa glória pertence ao nosso Deus, porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois aqueles que padecem por perseguições em meu nome. Ei, quando você é perseguido, quando dá algo de errado na sua vida, ei, quando Satanás se levanta, tenta parar o seu carro, ei, é Deus está sobre o controle, é Deus que tem que ser glorificado. Não atribua nada a Ele. Não atribua nada a Satanás, a esse lixo. Ele não vale nada, queridos. Ele está debaixo dos nossos pés. Tudo está sobre o controle do nosso Deus. Toda autoridade foi dada a Jesus. E nós precisamos entender isso, queridos, que a perseguição, ela não nos para. A perseguição, ela não faz eu recuar. A perseguição, ela tem que me impulsionar para que eu alcance o meu objetivo em Deus, para que eu vá para cima, para que eu vá adiante, para que eu continue, para que eu busque mais. Quando a igreja começa a ser perseguida, eles começam a cumprir o seu propósito, porque até então eles só estavam em Jerusalém. Estavam ali na zona de conforto do milagre, estavam ali na pátria, do milagre, no local que Deus falou: olha, fiquem aí, esperem aí, que o milagre vai ser liberado aí. E eles acomodaram aquele ambiente de milagre, esquecendo que há outros ambientes de milagre. Aquilo que nós recebemos aqui, queridos, Deus quer fazer muito mais. Aquilo que você recebe na casa do Senhor, Deus quer fazer muito mais. E o interessante de tudo, queridos, que Deus quer fazer muito mais mesmo. Quer fazer mais na sua casa, quer fazer mais no seu trabalho, quer fazer mais nos seus projetos, quer fazer mais por onde você passar. Porque o ambiente de milagre não está baseado em um local, não são 4 paredes, é onde nós estamos. É onde você está que o milagre tem que estar. É onde você está que o milagre tem que acontecer. Primeiro entenda, se você está em busca de um milagre, em primeiro lugar, você é o milagre. Você é o milagre, queridos. Pedro era o milagre, a igreja era o milagre, e por causa da perseguição eles começaram a correr. Às vezes a gente pensa: nossa, estou sendo perseguido, vou ter que fugir, estou com medo. Acha que Satanás está dominando a situação. Não, mas é Deus que está te deslocando. É Deus que está fazendo você se movimentar, porque Ele tem um propósito maior sobre a sua vida. E quando a igreja, ela se dispersa, queridos, quando eles começam a se espalhar por conta da perseguição, o milagre, ele chega em Samaria. Oh, aleluia! Aí eu vejo Filipe lá em Samaria, correndo da perseguição, correndo da morte. Aí Filipe chega na Samaria, e aonde Filipe está, tem milagre, porque muitos sinais e prodígios começaram a acontecer fora de Jerusalém, a ponto de pessoas olharem para o que Filipe fazia, ficarem tão admiradas. Pedro e João teve que ir atrás lá onde que Filipe estava, porque era tanto milagre que estava acontecendo fora de Jerusalém, queridos, que a igreja foi saber o que estava acontecendo. Aí nesse momento chega tanta gente, queridos, querendo comprar um milagre. Diga assim: misericórdia. No capítulo de número 8, Simão o mágico quer comprar o milagre de Pedro e de João. Porque aonde há milagre, queridos, fique atento com isso. Você é o milagre.
E muitos querem se aproximar do teu milagre com interesse. Muitos querem aproximar do teu milagre com interesse. Muitos são que Satanás levanta para se aproximar pelaquilo que você pode dar e não por aquilo que você é. E Deus quer abrir a tua visão espiritual. Deus quer abrir os teus olhos, te dar uma visão de águia, te dar uma visão que alcança além da situação. As pessoas se aproximavam de Filipe porque ele era um agente de milagre. Quando Pedro e João chegam, eles enxergam aquilo que Filipe não enxergou. Um homem querendo comprar o milagre. E milagres não se compram, queridos. Aquilo que vem de Deus não tem ouro, não tem prata que compra. Aquilo que vem de Deus não tem riqueza que pode comprar. Ei, ninguém pode comprar, queridos, aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Ninguém pode barganhar com o Senhor. Ninguém pode comprar as riquezas do reino de Deus. Não dá, é algo que não se compra, é algo que se conquista. É algo que nós temos que conquistar sobre a nossa vida. Não é pela posição que eu tenho que eu vou ter algo privilegiado. Não é pela minha conta bancária que eu vou ter algo privilegiado. Vamos abrir os olhos para o reino de Deus, que o reino de Deus, ele não é comprado por dinheiro, ele é comprado por esforço. O reino de Deus, ele é comprado por esforço. Ele é comprado por aquilo que nós fazemos. Deus olha para o coração. Oh Deus, não tem dinheiro que compre o meu milagre. Não é pelo aquilo que eu dou de dinheiro que eu vou ter o meu milagre, não. É por aquilo que Ele é que eu vou receber o meu milagre. Queridos, milagre não se explica, milagres acontecem. E no ambiente de milagres, Deus ele está nos mostrando também que há também muitas perseguições, que há também muitos interesses. E se nós estamos em busca de um milagre, nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que você foque, Deus quer que você ouça, Deus quer que você entenda, Deus quer que você espere, assim como Pedro esperou. E Pedro esperou, queridos, entendendo que o milagre, ele não vem só para uma pessoa. Atos capítulo de número 10. Pedro, ele tem uma visão de Deus. E Deus mostra para ele que o milagre também era para os gentios. A ponto dele ser chamado em Atos capítulo de número 11 para falar sobre essa visão que Deus deu para ele. Porque estavam duvidando que o milagre pertencia a todos aqueles que aceitavam e recebiam a Deus. Então, queridos, Deus, Ele olha para todos. Talvez você olhe para você e fale: Deus não me enxerga. Nunca acontece na minha vida, acontece no meu irmão, acontece na minha família, mas comigo não acontece. Talvez você vê as coisas acontecendo na vida dos outros e não acontece na sua vida. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus injusto. O nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele é a justiça. Ele olha para todos, queridos. E o milagre é para todos. O milagre, ele é para todos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todos aqueles que crerem nele. Tenham a vida, tenham o milagre. Vivam o milagre. É para todos. Deus amou o mundo. Mas aqueles que recebem um milagre têm que se posicionar diante de Deus. E eu vejo esse posicionamento em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, aonde a perseguição vem mais uma vez. E o interessante é que agora a perseguição, queridos, ela toma uma proporção maior. Você já passou por perseguições na sua vida, e tem perseguições, queridos, que ela tiram o nosso sossego e tiram a nossa paz. Tem perseguição que a gente olha assim e fala: Senhor, o que é isso? Nunca aconteceu comigo, por que está acontecendo isso? Porque parece que quanto mais ora, mais aumenta. Parece que quanto mais você busca, mais aumentam as lutas, mais difícil fica. Eu quero dizer que se o nível de dificuldade está grande,
é porque o milagre é maior ainda. Se o nível de dificuldade está grande, queridos, é porque o inimigo está aprisionando aquilo que é teu. E o inimigo, ele aprisiona aquilo que é nosso, no mundo espiritual. E nós precisamos ser aqueles que vamos libertar. Nós precisamos ser aqueles que vão liberar aquilo que o inimigo tem prendido. O inimigo, ele não está de brincadeira. Ele não brinca de ser inimigo. Ele é o inimigo. Ele não deixa a gente sossegado. Ele veio para tirar nossa paz. Ele veio para matar. Ele veio para roubar. Ele veio para destruir. Mas ele tem perda de memória, né? Satanás, ele tem perda de memória. Porque ele se levanta contra nós já sabendo que vai perder. Ele se levanta contra a tua vida já sabendo que ele vai perder, porque maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na sua vida, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, maior é ele, queridos. A perseguição aumentou, a dificuldade aumentou, e isso gerou uma grande expectativa do inferno, gerou uma expectativa de todos aqueles que queriam ver o milagre morto, gerou uma expectativa de todos aqueles que queriam ver o milagre preso, o milagre parar de acontecer, porque o milagre incomoda a gente, o seu milagre incomoda o inferno, aquilo que Deus faz na tua vida, as bênçãos que Deus tem te dado, incomodam o inferno fica incomodado com aquilo que nós recebemos de Deus, porque eles não podem ter isso. E Deus, queridos, nessa palavra, eu vejo que Pedro, ele foi preso, sentenciado, né, para morrer. Tiago já tinha morrido, agora faltava Pedro morrer. A expectativa do inferno grande, para que Pedro morresse logo, para que os milagres fossem cessados. Olha o que o inferno queria fazer, queridos, cessar os milagres, parar o milagre. Esse é o trabalhar do inimigo. Ele quer parar aquilo que está sobre a sua vida. Ele quer paralisar aquilo que Deus tem liberado sobre você. Você quer que eu comprove isso na Bíblia? Daniel, capítulo de número 12, vai dizer que ele ora a Deus pedindo uma resposta, pedindo um milagre. E Deus ouve a oração de Daniel, mas somente 21 dias depois que ele recebe a resposta do anjo Gabriel. E o interessante é que quando o anjo chega diante de Daniel, ele vai falar assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, que você orou, Deus ouviu e me enviou. Mas quando eu cheguei até você, antes de eu chegar até você, havia o que? Um principado aqui no território da Pérsia, que não permitiu com que eu passasse. E ele teve que voltar. E somente no 21º dia que ele conseguiu passar, que ele conseguiu vencer aquele principado, aquele demônio que estava aprisionando, impedindo com que a resposta chegasse até ele. Mas o interessante, queridos, que hoje nós fazemos muito jejum de Daniel. Quem já fez aqui? Eu já fiz jejum de Daniel. Mas Daniel, ele não colocou no seu coração orar 21 dias, jejuar 21 dias. Ele colocou no seu coração orar e jejuar, porque ele precisava de um milagre. E ele só parou de orar quando o milagre chegou até ele. Foi no 21º dia de jejum e de oração que aconteceu. Pastor, se não tivesse o anjo vindo no 21º dia, ele ficaria no 22º, 23º, 24º, 25º, 40º, ele permaneceria orando, queridos. Porque a batalha é espiritual. Nós estamos num campo de batalha, queridos. É o campo de batalha do nosso milagre, das coisas estabelecidas por Deus sobre nós. E nós vencemos isso esperando e nos movimentando em Deus. E se movimentar é orar. Pedro foi preso, mas a igreja, ela ficou o quê? Orando. A Bíblia diz que quando Pedro estava guardado no cárcere, versículo de número 5, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando incessantemente. Gente, aleluia. O que é orar incessantemente, queridos?
O que é orar incessantemente? É orar sem parar, é insistir, é ter uma vida e não um momento. Deus está te chamando para uma vida de oração e não para um momento de oração. Deus está te chamando para uma vida de intercessão e não para um momento de intercessão, somente para um culto de intercessão, não. Deus está te chamando para ser um intercessor, para ser aquele que ora, para ser aquele que busca, para ser aquele que continua, para ser aquele que acredita. Incessantemente, eles oravam incessantemente, porque Pedro estava preso. Eu quero dizer que tem alguém orando por você. Eu quero dizer que tem alguém orando pela sua vida. Eu quero dizer que tem alguém orando pela sua família. Talvez hoje você está sem força, você está preso, mas tem alguém orando por você. E aí incessantemente a igreja não para, a igreja ela continua, ela persevera, ela permanece, queridos. Porque nós sabemos que nós só vencemos no território da oração. Não tem como ter vitória sem oração. Não tem como ter milagre sem oração. Porque é uma batalha e o inimigo ele está aprisionando o nosso milagre. Ele está combatendo contra o nosso milagre. E o interessante é que a igreja ela está permanecendo na oração. Enquanto a igreja ora, algo está acontecendo. Enquanto a igreja ora, algo está acontecendo. Não importa como está difícil. Ô pastor, mas está difícil demais. É porque o senhor não sabe da história desde o começo. É porque você não sabe do passado, do que aconteceu. O senhor não sabe como está a minha situação. Eu vou te falar a situação de Pedro aqui agora. Pedro estava num cárcere de segurança máxima. Pedro estava dentro de uma cela com 2 soldados do lado dele, acorrentado no meio desses 2 soldados. Haviam mais 2 soldados do lado de fora da porta do cárcere dele, e haviam mais 3 pavilhões, onde estavam 4 soldados em cada pavilhão. Tudo isso para guardar Pedro. Tudo isso para guardar uma única pessoa. Você sabe por que a Bíblia diz que uma pessoa de pé é mais forte que o inferno inteiro, queridos? Uma pessoa, queridos, nós somos mais fortes do que o inferno inteiro. E para aprisionar Pedro, queridos, tem que ser segurança máxima. O inimigo ele investe pesado, queridos, para que coisas não sejam liberadas sobre nós. Ele investe pesado, queridos, porque para ele é quantidade, mas para nós não é quantidade. Para o povo de Deus nunca será quantidade, porque diante de grandes exércitos, Deus levantou sempre poucas pessoas. Para grandes batalhas sempre foram poucas pessoas, porque Deus não está no número. Talvez você ache que você é fraco. Eu sou fraco, eu estou fraco. Ei, você é mais forte que o inferno inteiro. Se você estiver posicionado em Deus, se você estiver constante no Senhor, orando ao Senhor, intercedendo, teu milagre nessa noite, ele pode estar guardado, assim como Pedro estava guardado naquela prisão de segurança máxima. Talvez está muito difícil, talvez é impossível desse milagre ser liberado. Mas eu quero dizer uma coisa, que enquanto você está orando, algo está acontecendo. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele com convicção: enquanto você ora, algo está acontecendo. Diga mais uma vez: enquanto você ora, algo está acontecendo. Enquanto eu estou orando, algo está acontecendo. A igreja estava orando, não estava vendo nada, mas algo estava acontecendo. Eu estou orando, não estou vendo nada acontecer, mas algo está acontecendo. Talvez você olhe para a tua casa, não está vendo nada ainda, mas se você está orando, algo está acontecendo. Você olha lá para a sua empresa, você não está vendo nada, mas se você está orando, algo está acontecendo naquele lugar, queridos. Algo está acontecendo, estava acontecendo, porque enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo liberto. Enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo solto.
enquanto você ora, o teu milagre está sendo solto. Enquanto você ora, o teu milagre está levantando. Talvez teu milagre nessa noite está caído, está dormindo, assim como Pedro estava lá dormindo. Talvez o teu milagre hoje está aprisionado, assim como Pedro estava aprisionado. Ei, mas enquanto você ora, ele começa a acordar. Enquanto você ora, ele começa a quebrar os grilhões, as amarras. E ele começa a passar pelas fortificações. O teu milagre vai romper o inferno. O teu milagre vai romper aquilo que está guardando ele. O teu milagre vai romper as cadeias que impedem dele chegar até a tua vida. Enquanto você ora, o milagre vai romper barreiras. Enquanto você ora, o milagre vai romper obstáculos. Enquanto a igreja orava, queridos, Pedro se levantou e ele começou a passar. Passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira. E sabe o que é o interessante? Versículo 9, então saindo, o seguia não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe que era uma visão. Pedro, queridos, quando ele sai ali, ele pensa que aquilo ali é apenas uma visão. Ele pensa que aquilo ali é um sonho que ele está vivendo. E às vezes na nossa vida é assim. Nós sonhamos. Às vezes o que está acontecendo na sua vida é só um sonho. Assim como Pedro, queridos, aqui no versículo 9, parecia-lhe uma visão. Parecia que não era real. Mas enquanto tem alguém orando, enquanto você está de joelho, aquilo que não parece real vai se tornar uma realidade sobre a sua vida. Vai se tornar real, queridos, vai se tornar real. O teu milagre não vai ser um sonho, vai se tornar realidade. Olha para o teu irmão aí, para ele acreditar nessa palavra, diga: olha, o teu sonho, o teu milagre vai tornar realidade. Já é realidade, diga, já é uma realidade, já é uma realidade. Ei, o nosso milagre já é uma realidade. Pastor, parece um sonho, pastor, parece um sonho. Ei, já é uma realidade. O anjo vai te acordar. Ei, Deus vai te acordar, Deus vai abrir a tua visão e te mostrar que aquilo que está acontecendo na tua vida é uma realidade. Não é um sonho, é uma realidade. Oh Deus, é uma realidade, queridos. Eu quero dizer que essa igreja não é um sonho, é uma realidade de Deus. Eu quero dizer que a minha família não é um sonho, é uma realidade de Deus. É uma realidade do Senhor, queridos. Eu quero dizer que tudo que nós vivemos, toda essa comunhão, toda essa unidade não é um sonho, é uma realidade. Tem gente que pensa que é até um sonho. Nossa, parece até um sonho que eu estou vivendo. Ei, não é um sonho. Deus está te falando nessa noite, é uma realidade. Nós estamos vivendo uma realidade em Deus, queridos. Satanás quer que seja um sonho. Satanás quer que a tua visão esteja como se fosse algo que não está acontecendo, mas já está acontecendo, é uma realidade. E quando Deus te despertar, você vai ver que é uma realidade. Oh, queridos, eu lembro há 4 anos atrás, um sonho de ser militar, um sonho de servir numa corporação. Estudei, fiz concurso de polícia, fui aprovado no concurso da polícia, aprovado, e pessoas que tiveram nota menor que minha foram chamadas, eu não fui, pelo local que eu escolhi. Sonhos que nós não enxergamos como realidade. E quando os nossos sonhos são frustrados, muitas das vezes, queridos, nós temos a tendência de diminuir a oração, de querer desistir, de querer parar. Ei, mas eu quero dizer, se você não estiver em Deus, isso vai acontecer sobre a sua vida. Mas se você se posicionar com a realidade do reino de Deus e continuar orando, talvez você não tenha força para orar, mas tem um irmão orando por você, tem a igreja está reunida, queridos. A igreja ela está reunida, onde a igreja está reunida, as palavras te alcançam. Porque se um cai, o outro levanta.
E eu prestei um concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, debaixo de uma palavra da minha esposa. Minha esposa falou: amor, faz esse do bombeiro. Você está querendo polícia, faz o do bombeiro. E quando eu olhei o edital, queridos, para mim aquilo era um sonho, porque era tudo aquilo que eu não sabia fazer, era tudo aquilo que eu não havia estudado. E a minha esposa falou: vai, amor, faz. Ei, às vezes você não tem fé para alguma coisa, mas a fé do teu irmão, queridos, ela te ajuda, ela te impulsiona, ela te leva a viver uma nova realidade. Porque Pedro não saiu da prisão sozinho, ele saiu da prisão, não foi pela oração dele, ele não saiu da prisão porque ele era um intercessor, ele saiu da prisão porque tinha gente orando pela vida dele, ele saiu da prisão porque tinha pessoas acreditando que ele poderia ser liberto daquele lugar. E queridos, eu comecei a estudar para esse concurso público, e nada entrava na minha cabeça, era um sonho, não era realidade, era um sonho, não era realidade, não conseguia aprender nada, tudo exatas, física, química, tudo que é exato, que você imaginar aí, fórmulas, era o que ia cair na prova do bombeiro. E eu falei: Senhor, comprei cursinho, estudei, me esforcei, mas não entrava na cabeça. E no dia que eu fui fazer a prova desse concurso, queridos, eu acordei pensando que aquilo era um sonho, que não era realidade. Porque eu falei: não vou conseguir. Aí o Espírito Santo de Deus, queridos, a primeira coisa quando eu fiz, que eu desci da minha cama, eu dobrei meu joelho. E eu falei: Senhor, aqui eu me apresento diante de Ti, Pai. Eu estudei, eu tentei, mas isso é um sonho para mim, não tem jeito. Pensei até em não fazer a prova, queridos. Pensei até em não ir, porque ir para chutar nem valia a pena. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido. Assim como o anjo do Senhor levantou Pedro lá e falou: ei Pedro, acorda, porque você vai viver uma realidade. O Espírito Santo, ele falou no meu ouvido e falou: olha filho, as alternativas que você não souber marcar, você vai marcar letra C. As alternativas que você não souber marcar, você vai marcar letra C. Tem gente que não acredita, queridos. Mas milagre não se explica, milagre acontece. E eu fui fazer aquela prova debaixo de uma palavra de Deus e não de homens. Muitos já chegaram para mim e falaram: não, mas Deus não dá resposta de prova. Para mim Ele deu. Para mim Ele deu a resposta da prova. Então assim, aquilo que aconteceu comigo, querido, essa experiência que eu tive, foi real. E não está naquilo que eu acredito, está naquilo que eu vivo. Milagre, ninguém não vai conseguir entender, vai explicar sobre a sua vida, porque os milagres, eles serão vividos por você, a cada dia, a cada momento. E eu cheguei na prova lá e fiz o que o Espírito Santo de Deus me falou, e eu lembro que saiu o resultado do concurso, e eu tinha reprovado. Misericórdia, gente, reprovei. Aí eu falei: Senhor, mas foi a Tua voz que eu ouvi, o Senhor fez eu errar, será? Gente, a incredulidade. Deus, queridos, Ele não deixa ninguém enganado. O interessante é que eu estava na empresa que nós tínhamos, e a gente estava examinando a prova do concurso, as questões que eu errei, e Deus enviou um anjo. Esse anjo chegou lá de óculos, e ele pediu para mim fazer um serviço no carro dele. Ele olhou para a prova, e eu falei para ele: meu irmão, você é de que área? Ele falou: eu sou da área de informática. Eu falei: tu entende informática? Então, meu irmão, vê se tem alguma coisa errada nessa prova aqui, que eu preciso de fazer um recurso, porque eu estou reprovado. Aí ele pegou, começou a ler e falou: rapaz, nem eu não dou conta de responder essas perguntas dessa prova aqui, porque está difícil. Mas tem uma questão aqui, que você pode entrar com recurso, porque o que está aqui não é aplicativo, não é sistema de navegação não, né? Não é navegação não, isso aqui é um aplicativo. Então pode entrar com recurso, que essa aqui eu tenho certeza que está errado. Aí eu fui lá e entrei com recurso, queridos. Estava apenas num sonho, mas o sonho tornou realidade. Porque quando saiu o concurso lá, eu não ganhei só essa questão, eu ganhei outras questões que me colocaram dentro do concurso de volta, lá na nota de corte, bonitinho, e meu nome saiu lá no Diário Oficial, né? Como aprovado do concurso público. Mas eu fui aprovado, queridos, lá na ponta. Eu fui aprovado fora das vagas, porque as vagas eram apenas para 2 turmas.
Era impossível entrar nesse concurso aos olhos dos homens, porque não é um concurso fácil, é muita gente, é curso de formação, é treinamento, mas eu perseverei, eu continuei, fiz todas as etapas, e queridos, oração, orando, acreditando. Eu lembro que todo culto, queridos, todo culto nessa igreja, todo culto fé, eu faço meu pedido de oração, e sempre é o mesmo: Senhor, me chama lá no concurso lá que o Senhor me escolheu, me chama para esse concurso. É uma oração, queridos, de 5 anos, 2017 para cá. Você que faz concurso público, você sabe que um concurso ele só tem 2 anos de validade, mas dos 2 anos prorrogou para mais 2, e desses 4 anos que venceram agora em 2021, nós recebemos uma notícia, que o concurso seria prorrogado por mais um tempinho, por conta da pandemia. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque tinha gente orando. Sabe por que Deus faz milagre? É porque tem gente orando, queridos. Porque enquanto você ora, algo está acontecendo. Enquanto você ora, Deus toca no coração da autoridade. Enquanto você ora, Deus toca no coração de quem está com a caneta na mão. Deus, Ele opera, Deus, Ele faz, não há impossível para Deus. E o concurso foi prorrogado, queridos. E eu vou falar para vocês que diante de tantas coisas que aconteceram, por muitas vezes eu fiquei aprisionado nisso. E a minha esposa, ela me sustentava e falava: não, amor, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, nós estamos orando, nós estamos buscando. E eu lembro que quando foi a última convocação, não saiu meu nome, eu entristeci de um jeito, queridos, que só a misericórdia de Deus. Mas aquilo não vinha de mim, queridos, vinha de Deus, para continuar orando, porque às vezes parece que está difícil aí, mas continue orando. A palavra que eu tenho para você hoje é: continue orando, não pare de orar, jamais. Está difícil, pode diminuir o ritmo, mas continue orando, porque além da sua oração, tem outras orações também. Aí quando foi agora na semana passada, no domingo, eu ministrei a palavra aqui na igreja, e eu fui para casa, né? E pense numa segunda-feira difícil, pense numa segunda-feira que eu passei difícil, queridos, nem dormir eu não consegui. Eu estava com a pressão no peito, estava com o peito doendo, porque nós somos retalhados pelo inimigo muitas das vezes. A gente entende quando é espiritual, e estava difícil, e a gente orou, e a gente buscou. Eu pedi até um auxílio físico, pedi para minha esposa: amor, faz uma massagem aqui no meu peito aqui, porque hoje eu estou me sentindo muito mal. E o interessante, queridos, que eu adormeci diante desse problema tão sério que eu estava. E quando eu acordei, eu parecia que era um sonho. Eu dormi, queridos, numa situação tão difícil. Eu dormi aprisionado. Sabe quando você dorme aprisionado? Quando você dorme mal, quando você dorme ruim, com aquele sentimento horrível dentro do seu coração. Quando você dorme parecendo que está tudo errado, parecendo que você vai morrer. Foi do jeito que eu estava. Pedro estava desse jeito lá no cárcere, aprisionado, pensando que ia morrer, dormindo. Mas de manhã ele foi acordado por uma voz. Ele foi acordado por uma voz. E essa voz não era de homens, era de Deus. Aí eu lembro que eu estava lá dormindo e eu comecei a ouvir um monte de grito dentro de casa na terça-feira, da segunda para terça, um monte de grito, aquela gritaria. E eu pensei, queridos, que eu estava igual Pedro aqui. Eu pensei que eu tinha, sabe o que? Morrido. Pensei que eu tinha dado um piripaque, que o pastor Elcio tinha morrido, e a minha família estava gritando para me acordar, para me chamar. Sabe aquele... Parecia que eu já estava indo para Jesus, para a glória. Eu estava tão calmo, tão adormecido, ouvindo aquela voz lá no fundo do túnel. Eu dormi, eu estava o quê? Sonhando. Eu estava sonhando, vivendo um sonho. Mas eu acordei diante de uma realidade. Uma realidade, queridos. A minha esposa gritando: amor, seu nome saiu no diário oficial. Você foi nomeado para a honra e glória do Senhor Jesus. Você foi nomeado, meu amor. E a família vibrou, e eu testemunhei já para muitas pessoas, queridos, porque o meu milagre, ele saiu da prisão. O meu milagre, ele saiu da prisão, queridos. 5 anos, não foi o meu tempo,
Não foi aquilo que eu fiz, não foi nada disso, queridos. Foi Deus. Tudo foi Ele. Ele que fez tudo, porque foi um projeto do Senhor. Foi um projeto estabelecido por Deus, não era o meu projeto. E Deus te chama nessa noite: ei, viva o projeto do Senhor na sua vida. Não viva os teus sonhos, viva os sonhos dEle. Ei, o teu milagre, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo: se haviam cadeias aprisionando, se ele estava dormindo, se ele estava, queridos, trancado, vai ser liberado nessa noite, em nome de Jesus. Através da nossa oração a Deus, através da nossa busca a Deus. Você pode estar achando que está vivendo um sonho, mas vai se tornar realidade. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente encerrar. Vai se tornar realidade, meus amados. E o interessante, queridos, que quando algo está se tornando realidade sobre a nossa vida, às vezes a gente ainda não acredita. Aí eu vejo aqui nessa palavra que Pedro, ele era o milagre. Diga assim comigo: Pedro, ele era o milagre. A igreja estava orando por Pedro. Pedro, ele era o milagre da igreja. Pedro era o motivo da igreja estar de joelho. Pedro era o motivo da igreja estar buscando. Eles estavam orando por causa de Pedro. Pedro era o milagre deles. Enquanto eles oravam, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas estava acontecendo. Enquanto eles oravam, o milagre deles já tinha sido liberto. Enquanto eles oravam, o milagre já tinha sido liberado. Ei, continue buscando, porque o teu milagre pode estar sendo liberado. E às vezes o nosso milagre, ele está liberado, queridos. Deus já liberou. Deus já liberou a palavra, Deus já liberou o milagre, e nós não conseguimos enxergá-lo. Nós não acreditamos que ele já é uma realidade. Ainda estamos no campo de visão do sonho e não abrimos os nossos olhos para o campo da realidade. O reino de Deus, queridos, é espiritual, mas aquilo que é ligado no céu, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, a palavra de Deus diz. Ou seja, aquilo que nós buscamos no campo espiritual é para se tornar uma realidade. Às vezes nós ficamos na realidade espiritual. Nós ficamos ali no campo da oração, no campo da busca, no campo da intercessão, no campo da batalha. E esquecemos de nos atentar para o campo da realidade. Às vezes tem coisa que já aconteceu na sua vida e você não está vendo. Às vezes Deus já está trabalhando na tua família e você não está vendo. Às vezes Deus está operando e você não está vendo. Você não está ouvindo. Tem coisas que Deus libera sobre nós, sobre a nossa vida, e nós não conseguimos enxergar, e nós não conseguimos ouvir, mas já é uma realidade, já é uma existência. E Deus quer abrir os teus ouvidos nessa noite, igreja. Deus quer abrir os meus ouvidos nessa noite. Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite para o campo da realidade. Deus quer que você viva a realidade do reino de Deus na terra. Deus quer que aquilo que você fale aconteça, porque é o nome dEle, é o poder dEle, é Ele que faz, é Ele que opera. Ele é o dono do milagre, Ele que manda no milagre, queridos. E nós só precisamos nos posicionar no campo da realidade. A Bíblia diz que todos estavam ali orando, ó. Todos estavam ali orando: Senhor, liberta o nosso milagre. Senhor, libera o meu milagre. Senhor, tira todas as cadeias do meu milagre. Senhor, o meu milagre liberta, Senhor. E eles estão lá orando, eles estão lá orando, e eles estão lá buscando. Eles estão no campo espiritual. Eles estão aonde, igreja? No campo espiritual. Aqui, ó, campo espiritual. Mas enquanto eles estavam no campo espiritual, algo estava acontecendo pertinho deles. Sabe aonde? Lá na porta. Enquanto eles estavam no campo espiritual, na porta estava assim.
Enquanto eles estavam assim, Deus estava assim lá, ó, querendo que eles fizessem isso aqui, ó. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você está só assim, mas Deus quer que você comece a levantar. Deus quer que comece, você tem que ir para a porta, porque o teu milagre está batendo lá. O teu milagre às vezes já está na porta, e Ele está insistindo lá. Pedro estava na porta da igreja. Pedro estava na porta da onde? Da igreja. A igreja estava reunida na casa de Maria. A igreja, queridos, somos nós. A igreja é onde nós estamos. E Pedro estava na porta da igreja. Pedro era o milagre. O milagre estava na porta da igreja. E ele estava batendo na porta. Ele estava batendo na porta, esperando que alguém abrisse essa porta. Aí veio uma menina lá chamada Rod, uma serva pequenina, e ela ouve algo acontecendo na porta. E quando ela se aproxima, a Bíblia diz que ela percebe que é o milagre que está lá. Ela percebe que é Pedro que está lá. E ela volta para chamar a igreja dizendo: olha, igreja, o teu milagre está batendo na porta. O nosso milagre, ele está batendo na porta, ele está insistindo lá. E às vezes tem pessoas que não acreditam, porque enquanto o Rod falava, tinha gente que falava para ela: ó, Rod, você tá louca, milagre não tá lá não, milagre não tá batendo lá não. Aleluia. Fica sobre os seus pés, por favor, que eu quero orar por você. Nós queremos orar nessa noite. Nós queremos nessa noite viver essa realidade, porque o milagre, queridos, está na nossa porta. Será que nessa noite, assim como o Rod, você consegue ouvir o milagre? Será que você consegue ouvir o teu milagre na porta nessa noite, Lagoinha? Será que você consegue ouvir o som de Deus, a voz de Deus batendo na porta, chamando você, falando: eu quero entrar, oh, eu quero entrar, eu quero entrar, abre a porta, abre a porta. Eu posso crer que minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que minha vida, o milagre vai acontecer. Comece a romper, Posso comece a ver liberar palavras, comece a dizer que você acredita, que você pode ouvir o som. liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. E eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Oh Espírito Santo de Deus, o que Jesus fez na
cruz do Calvário foi para me dar vitória, foi para te dar vitória. Aleluia. O milagre, ele é uma realidade, Lagoinha. Aquilo que Deus tem sobre nós, aquilo que está estabelecido por Deus sobre nós, já é uma realidade, já está na porta. Tua morte, tua cruz, o sangue derramado no Calvário está selado e foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado e foi consumado. Diga que Eu você vive vivo hoje, hoje você é livre, você é livre, você é livre. Não há prisões, não há prisões. Os milagres, hoje o meu milagre. Quantos já começam a ouvir o som do milagre? Será que você já está com seus ouvidos abertos, ouvindo aí o toque-toque do milagre? Será que você está ouvindo aí Jesus batendo na porta? Eu quero dizer uma coisa para você, Lagoinha, nessa noite. Só há uma coisa que pode impedir o teu milagre chegar até você. Só há uma coisa que pode impedir o nosso milagre de chegar até nós. Sabe o que é? Somos nós mesmos. Porque a porta para receber o milagre, ela só abre por dentro. Enquanto o milagre está batendo na porta, enquanto Jesus está batendo na porta, Ele quer que a gente saia do campo da oração e entre no campo da ação. Não é só orar, é agir. Não é só orar, é agir. Deus não quer que seja apenas mais uma oração da sua vida, mas que seja uma atitude. Talvez você já orou muitas vezes: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me reconciliar, eu preciso viver o milagre, eu preciso de libertação, eu preciso de cura. Mas isso só está apenas no campo espiritual, porque nunca uma atitude foi tomada. E Deus não quer apenas que você ore falando: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que pode me dar o milagre, Tu és o meu milagre. Não, Jesus quer que você vá em direção a Ele nessa noite e abra a porta para que Ele entre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer que o milagre, Ele está na porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele entra na casa, Ele ceia com você e você ceia com Ele. Não tem como Ele invadir, queridos. O teu milagre, ele não vai invadir a porta. O teu milagre, ele não vai invadir a porta. Você vai ter que abrir. Você vai ter que abrir a porta, e a fechadura hoje é a sua decisão. Eu não sei se você entrou aqui debaixo de um sonho, mas eu quero dizer que Deus te chama hoje, nessa noite, é para uma realidade. Deus te chama nessa noite para viver um recomeço, uma nova história, um novo começo. E eu quero convidar você a orar. Coloque a mão no seu peito nessa noite. É com toda a sua fé. Tem que ser com toda a fé, queridos. Tem que ser igual essa igreja de Atos 12, que estava ali em incessante oração, que estava ali constante até que o milagre batesse na porta. Tem que continuar, tem que perseverar, tem que ser a melhor oração. E essa tem que ser a melhor oração da nossa vida, porque é uma oração de reconhecimento, é uma oração de submissão, é uma oração, queridos, que só Ele pode fazer. E você vai dizer assim: Senhor Deus, nessa noite eu abro a porta do meu coração para que o meu milagre entre. Diga assim: o meu milagre tem nome. Diga mais uma vez: o meu milagre tem nome. O nome do meu milagre é Jesus Cristo. Comece a dizer: o nome do meu milagre é Jesus Cristo. Senhor, se eu
estive distante dos teus caminhos, se eu estive fora do alcance do milagre, diga, se eu estive fora do alcance do milagre, nessa noite, eu me aproximo dele novamente. Eu me aproximo dele novamente, Senhor. Eu me aproximo de ti, Senhor, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Fecha teus olhos, por favor, igreja. Nós estamos no campo espiritual. Nós estamos agora no campo da oração. Nós estamos agora no campo da intercessão. E enquanto oramos, cadeias têm sido quebradas. Enquanto oramos, queridos, o inferno tem sido derrotado. Enquanto nós oramos, queridos, coisas começam a acordar. Aquilo que estava adormecido acorda. Aquilo que estava adormecido desperta. Aquilo que estava caído levanta. Aleluia. Fecha teus olhos, igreja. Você que fez essa oração pela primeira vez, talvez você nunca recebeu Jesus, o teu milagre na sua vida como Senhor e Salvador. Talvez foi uma oração só de boca para fora em um momento em que você não entendia. Talvez você está distanciado dos caminhos do Senhor, você está distante do milagre. Nessa noite Ele chama você para sair do campo da oração e entrar no campo da ação. E para que você entre no campo da oração, eu, pastor Elcio, vou ministrar sobre a sua vida. E eu quero que no 3 você levante a sua mão mais alto que você puder, para que aquilo que é ligado na terra seja ligado nos céus. Porque não é invasão, é decisão. Não é invasão, é decisão. O Espírito Santo de Deus, queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos convence. O Espírito Santo de Deus, queridos, Ele não é um intruso, não. Ele pede para entrar. 1, 2, 3. Você que fez essa oração de todo o seu coração, eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder, que eu quero orar por você. Há vidas que levantaram as mãos. Há vidas que levantaram as mãos. E nós queremos convidar você, queridos, para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Pastor, eu estou com vergonha, eu estou constrangido. Ei, não tenha vergonha e não tenha constrangimento, porque nós temos que ir em direção ao nosso milagre. Só Deus conhece o teu coração. Só Deus conhece a tua necessidade. Só Deus conhece a tua busca. E quando Deus bate na porta, queridos, nós precisamos abrir. Nós precisamos ir até ela. E Jesus chama você nessa noite para ir até essa porta. Jesus chama você nessa noite para ir em direção a essa porta. E essa porta está aberta para você. Eu vejo nessa noite pessoas aqui recebendo milagres. Eu vejo nessa noite aqui, queridos, Lagoinha, portas sendo abertas. Aleluia. Aleluia. Nós queremos orar por vocês. Aleluia. Eu quero, igreja, pedir para você estender as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá, porque nós estamos em um ambiente de milagres. Nós estamos em um ambiente onde as coisas acontecem. Se você está com desejo de vir aqui na frente e algo te impediu, eu quero te dar uma nova chance. Eu quero te dar uma nova chance, porque em nome de Jesus Cristo, nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o mover de Deus sobre a sua vida. Nada nessa noite. Nós não aceitamos nessa noite milagres aprisionados. Nós não aceitamos nessa noite nenhum agir do inimigo sobre as nossas decisões. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar nessa noite. Nós queremos apresentar a vida dos teus filhos, da tua igreja, daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que o chamou para ser agentes de milagre, aqueles que o Senhor escolheu para viver, meu Deus, essa nova realidade do reino. E nós abençoamos eles, Senhor. Assim como a tua igreja orava por Pedro, que era um milagre, nós oramos pela vida dos nossos irmãos, incessantemente, acreditando que todas as barreiras, todos os grilhões, tudo aquilo que aprisionava, que adormecia, que deixava caído, seja desfeito, seja repreendido em nome de Jesus. E que esse milagre, Senhor, nessa noite nós chamamos para o campo da realidade. Nós chamamos, Senhor, para o campo da realidade. Nós chamamos a existência, Senhor, para o campo da realidade. Nós chamamos, Senhor, a existência para o campo da realidade. Nós chamamos, Senhor, a existência para o campo da realidade. Nós chamamos
Senhor Jesus, nós oramos e chamamos à existência um milagre do campo da realidade. Diga assim: em nome de Jesus, nós chamamos à existência nessa noite um milagre para o campo da realidade. E queridos, quando a realidade de Deus acontece sobre a nossa vida, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós recebemos, queridos, a Bíblia diz que há festa nos céus quando nós nos posicionamos, quando nós abrimos a porta e nós queremos celebrar como igreja na vida dos nossos irmãos que nessa noite vão viver uma nova realidade, em nome de Jesus. E no 3, eu quero pedir para você aplaudir a Jesus com toda a sua força pelos nossos irmãos aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. 1, 2, 3, celebre ao Senhor, Lagoinha. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Tua morte, teu sangue derramado. Vamos encerrar louvando ao Senhor essa parte. Está selado, Está selado, e foi consumado. está selado sobre a nossa Eu vida. vivo hoje livre. Nós somos livres em Jesus Cristo. Pecado, Nós somos livres para viver o nosso milagre. as promessas dos milagres. Levante a sua mão e diga: Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. diga, Nessa hora me dá vitória. a vitória é sua, Lagoinha. A vitória é sua, igreja de Cristo Jesus. Vitória, nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Só quem tem a vitória em Cristo Jesus, aplauda Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça. Que o Senhor sobre a sua vida eleve o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a sua vida. E nós profetizamos que você tenha uma semana abençoada, uma semana de milagres, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão aí, fale que foi bom estar com ele. Amém? Tem cantina ali atrás. Deus te abençoe, queridos. E até o nosso próximo culto.